Os ataques contra as lideranças do Líbano e na Síria sugerem a guerra regional iminente. Por mais que a paciência estratégica do Irã, do Hezbollah, do presidente sírio Bashar Assad, dos grupos iranianos no Iraque, sejam, de alguma forma, no sentido de concorrer para que esse conflito não saia de controle, essa coisa, ela certamente está muito perto de acontecer, Sidney Lopes, muito obrigado. Muito perto de acontecer. Vamos ler esse comentário do Flávio aqui. Os assassinatos não repercutiram bem, nem para os países e movimentos que declararam Israel como inimigo, nem para os tradicionais aliados de Israel, como a França, maior parceira do governo libanês. Flávio, a grande questão é a seguinte: esse negócio de assassinato seletivo é muito perigoso. É muito perigoso quando você faz ataques a residências, que você acaba, por vezes, eliminando famílias, e é muito perigoso quando você atinge lideranças, ainda que dentro dos seus automóveis. Porque o que se percebe num contexto como esse é que você abre o precedente para que a represália se dê no mesmo perfil. É muito perigoso. O mundo mudou muito das situações ou das atuações anteriores que eventualmente poderiam permitir que ações como essa fossem vantajosas para quem as perpetra. Essa é a percepção que eu tenho, tá? Cidadão comum, boa noite. No campo de batalha, Israel vencerá, mas no campo político perderá. O que você pensa a respeito? Eu não tenho nem certeza da primeira assertiva, porque, como eu te falei, cidadão comum, em Gaza está difícil para Israel consolidar a sua presença. Se isso vira Gaza e vira a fronteira norte também, de uma forma que não seja mais esse ataque contra ataque meio que espelhado entre Israel e Hezbollah, a situação fica complicada. Eu não estou nem contando aí com a entrada do Irã no conflito, tá? O Hezbollah, com a dificuldade que Israel enfrenta em Gaza hoje, já é muito complicado. Não tenho dúvida, Nata, que para o Assad um conflito é péssimo. Não é o que Assad quer. Júlio César Antônio, por isso sou membro, honestidade intelectual não tem preço. Obrigado, Rogério Salão. Obrigado, Júlio César. Não tem. Vocês sabem como é que é a minha postura, minha posição. Eu já abdiquei de muita possibilidade, inclusive, de receber mais milhares de inscritos, tendo que, eventualmente, ajustar uma notícia para a expectativa ou para o ouvido de certos públicos. Não é esse o trabalho, porque eu faço aqui o que eu gostaria de receber. E para fazer o que eu gostaria de receber, eu não posso abrir mão de falar a verdade, de ser coerente, de ser respeitoso, enfim, e de manter um diálogo de maneira adulta com as pessoas. Se existem nichos da sociedade que estão submetidos a uma persuasão há algum tempo, que tem vista na exploração do ressentimento, do insucesso e tudo mais, eu não posso entrar nesse jogo. Alessandra Nóbrega, boa noite. Rogério, essa expansão da guerra não é um sinal de derrota de Israel? Olha, se não for de derrota, pelo menos é de grande dificuldade. Aqui o Richard dizendo, Rogério, é o mito da verdade. Israel está destruindo casas e prédios sem necessidade em Gaza. Nunca foi Hamas. Cisjordânia não tem Hamas e estão expulsando os palestinos de lá. Obrigado, Richard. Olha só, e eu quero dizer para vocês também o seguinte, que Gaza acabou. Como é que você tem uma região, 40 e poucos quilômetros por 6 a 9, dependendo da faixa, que tem 90% da população interna deslocada? 90% da população interna deslocada quer dizer o seguinte, quer dizer que destruíram tantas casas, destruíram todos os... infraestrutura, tudo que é condição para as pessoas viverem lá. Né? Aí outro dia eu vi uma análise de alguém que dizia assim, não, mas aí pode entrar dinheiro do Catar, dos Emirados Árabes, e Gaza pode ser rapidamente reconstruído. Eu não concordo. Eu acho que o que aconteceu em Gaza é quase que irreversível, sob esse ponto de vista da habitabilidade de Gaza, tá? É o que eu penso. Olha, João dos Santos Ferreira está dizendo aqui, começou com 2 autores, agora tem quase 10, que tragédia. Olha, eu entendo o seguinte, que se você, imagina, conflito israelo-palestino,
Num primeiro momento, muita gente imaginou que houvesse uma coalizão árabe para defender os palestinos. Isso nunca houve. Nunca houve. E não haverá. A coalizão que existe, não vou dizer a palavra defender, mas de alinhamento com a perspectiva, com o interesse palestino, é do eixo persa, é do eixo iraniano hoje. É isso. Né? É isso. Agora, Rômulo, além dos combatentes do Hamas estarem bem treinados, eles estão jogando um jogo de vida ou morte. Vida ou morte da história dos palestinos em Gaza. Né? Não sei, Marcelo, não sei, porque tem setores do governo israelense que não querem palestinos em Gaza. Eu acho que o objetivo é criar um cenário de inviabilidade para a habitação dos palestinos em Gaza. Tá? Essa é a minha percepção. Não, eu concordo, Gerson. Aí outra, esse pessoal que está torcendo e que fica contente quando vê mortes, destruição, implosões de casas, de prédios, de instituições, prédios das Nações Unidas, esse pessoal está achando que está analisando videogame. E não é videogame, gente. Não é videogame. Não é videogame. A situação de Gaza é dramática. Olha, eu não tenho, tem coisa que eu nem tenho comentado mais com vocês, mas eu recebo muito informe de hospital em Gaza, como dos hospitais, como o Hospital Mártires de Al-Aqsa, né? Onde jornalistas estão participando da limpeza de salas de atendimento de emergência, ou mesmo de hospitais palestinos no sul da faixa, aonde já não há mais condição de atender gente, porque o número de mortos e feridos, muitos graves, é maior do que a capacidade de acolhimento físico do hospital. Mesmo que entre algum tipo de mantimento ou de equipamento a partir de Rafah, mesmo que seja em relação a Rafah, mesmo que seja em relação a Khan Yunis, está a 15 quilômetros dali aproximadamente, não tem mais aonde colocar essas pessoas. O Franco Suíço pergunta aqui, o IDF quer empurrar os palestinos para o Sinai ou para a Cisjordânia? Olha, se a gente imaginar Gaza, eu acho que a ideia inicial era o Sinai. Se a gente olhar para a Cisjordânia, onde a situação se agrava cada dia, você imaginaria a priori que, pela lógica, seria a Jordânia o destino. Tá? Agora, tem muita conversa também sobre Gaza em relação a outros destinos potenciais para a população palestina. Agora, há uma resistência encarniçada. Então, quer dizer, a coisa não está resolvida. E há também a ideia de que alguns parceiros de Israel não querem essa limpeza étnica. Tá? Para que fique claro. Eu sei, olha, o pessoal está falando, no chat tem muita gente que está defendendo o genocídio e tal. Gente, é normal. É normal, olha, infelizmente é normal. É uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse da forma que acontece, mas infelizmente é normal. Nós não estamos tratando de nenhuma novidade. Nós sabemos como é que são todas essas coisas, porque nós já assistimos isso em outros momentos. Então, quer dizer, o trabalho de conscientização cívica, política, é um trabalho hercúleo. E é um trabalho para o qual nós não temos o direito de abdicarmos da persistência. Não temos o direito de abdicarmos da persistência. Porque as pessoas, Orivan, elas recebem informação e elas parametrizam a percepção delas com base na informação que recebem. Então, não podemos condenar as pessoas. Francisco, são 112. Francisco está dizendo 103 jornalistas assassinados desde o dia 7 do 10. Aquele senhor da Al Jazeera que perdeu 2 filhos, né? 2 filhos. Perdeu a família inteira, na realidade. 2 filhos jornalistas, né? E voltou ao trabalho. É um exemplo. Você não pode ter um conflito que você tem 112 jornalistas mortos, entendendo que esses 112 jornalistas mortos sejam um dano colateral. Imaginem vocês... olha, eu vou repetir aqui o que eu falei ontem ou anteontem, não me lembro. Se você pegar o número de mortes, desaparecidos, o número de pessoas que estão saindo de Gaza e fizer uma conta, uma regra de 3, proporcionalmente em relação ao Brasil, você chegaria aí à questão de 20 milhões. Sem fazer muita força. Sem fazer muita força.